De volta ao programa Mulher.com. Durante o mês de janeiro, todas as segundas-feiras, a gente teve a oportunidade de aprender um pouquinho, né, sobre educação financeira. A gente recebe o consultor financeiro e professor Borô. Aqui mais uma vez eu agradeço, viu, a presença durante essas segundas-feiras e que a gente possa se encontrar mais vezes durante o ano e aprender, né, sobre esses termos que às vezes de fato parece, né, ser aquele tabu, né, professor? A gente tem aquela, às vezes aquele preconceito desses assuntos que envolvem economia, mas é importante a gente conhecer, aprender, até para a gente conseguir investir melhor e também não ser passado para trás. Professor, a gente então teve essa primeira explicação, né, no bloco anterior, e aí você deixou muito claro, Tati, as pessoas confundem, parece ser coisas semelhantes, mas são bem diferentes. A lucratividade da rentabilidade. Isso que você passou para a gente foi, então, um exemplo da questão do lucro. Isso, exatamente. Isso aqui não é uma DRE completa, demonstração de resultado de exercício, que normalmente a gente observa nos documentos contábeis, mas de uma forma bastante simplificada para que as pessoas que estejam em casa consigam entender o que significa se alavancar financeiramente. Então, a alavancagem financeira nada mais é do que eu tomar capital de terceiro para melhorar a minha rentabilidade. Agora, qual é a diferença de lucratividade para rentabilidade? A lucratividade é o resultado que a empresa dá. Então, eu tenho lá as minhas receitas menos todos os meus custos, despesas, pagamentos de impostos e etc. E eu tenho o meu resultado, que é o que eu chamo de lucro. A rentabilidade é aquilo que volta para o bolso do acionista, é aquilo que volta para o dono da empresa. Então, nesse caso aqui, como eu tomei capital de terceiro, eu reduzi a minha lucratividade. Agora, tem gente que deve estar se perguntando em casa, pô, peraí, mas aqui você pegou o seu dinheiro e nesse caso aqui você pegou o dinheiro do banco. Tem que devolver o dinheiro do banco. É verdade. Então, aqui eu vou colocar o meu lucro líquido, nesse caso, foi 132 e aqui 131,47. Vamos passar para a próxima página, onde eu tinha 132 de lucro e 131,47 aqui tomando capital de terceiro, aqui eu não estava tomando o capital de terceiro. Certo. Então eu tinha 132 de lucro e de dívida eu não tinha nada, eu não preciso devolver dinheiro para ninguém. Aqui eu ainda preciso devolver R$40 para o banco. Resultado, o meu lucro apurado pegando o capital de terceiro foi de R$132, porque 132 mais nada, porque eu não preciso devolver o dinheiro para o banco, deu 132. Nesse caso, eu apurei 131,47 de lucro e eu preciso devolver R$40 para o banco. Portanto, o meu resultado foi R$91,47. E aí a gente se pergunta, qual foi o melhor resultado? Em termos de lucratividade, é óbvio que eu tenho um melhor resultado se eu não tomar capital de terceiro, se eu não pedir dinheiro ao banco. Mas agora vamos para a mágica do número e aquilo que de fato é importante para a gente. Porque o empresário, quando ele investe o dinheiro, ele quer retorno sobre esse dinheiro. Então vamos entender agora qual é o retorno dessa operação. 132 foi o resultado, mas eu coloquei R$100 do meu bolso. Portanto, eu tive de rentabilidade 32%. Nesse caso, eu tive de lucro 91,47, mas eu não pus R$100. Aqui eu só pus R$60. Portanto, o meu resultado é de 52,45% de rentabilidade. E inverteu. Embora eu tenha tido uma lucratividade menor, quando eu fiz uma alavancagem financeira, eu aumentei a minha rentabilidade. E aí vai a pergunta, o que é melhor para o investidor, o que é melhor para o empreendedor, para aquela pessoa que está fazendo um negócio? É olhar a lucratividade ou olhar a rentabilidade? É óbvio que o ideal é sempre olhar os dois, porque se eu não tiver lucro, eu não tenho retorno. Mas o ideal é que eu sempre veja a rentabilidade do negócio. Porque às vezes compensa, por exemplo, fazer um empréstimo, pegar um dinheiro agora do banco, porque lá na frente eu vou ter esse aumento. No bloco anterior, nós falamos de dívida, dívida boa, dívida ruim. A alavancagem financeira aqui foi uma dívida boa, porque eu contraí uma dívida de R$40 para aumentar a minha rentabilidade do negócio. Agora, tem uma coisa que é importante, e a gente vai voltar aqui um pouquinho para poder mostrar para as pessoas em casa. Tudo isso aqui, gente, foi possível porque eu tive uma venda maior do que os meus custos e despesas.
Portanto, se eu não conseguir vender, quando eu tomei capital de terceiro emprestado, eu aumentei o meu risco. Porque se eu não conseguir vender, supondo que eu tenha 0 aqui de venda, além dos R$100 do meu custo, eu ainda tenho que pagar juro e eu também tenho que devolver os R$40 lá na frente para o banco. E aí fica no negativo. E ficar no negativo. Resultado, fazer alavancagem financeira é bom, é uma dívida boa, eu trago um melhor retorno financeiro para o meu negócio, porém, eu aumento o meu risco. Nem tudo em finanças são mil maravilhas. Então, eu preciso equilibrar essa tomada de capital de terceiro e eu não quero hoje a gente prolongar um pouco nesse assunto, que aí eu vou entrar num negócio chamado custo médio ponderado de capital, avaliando sempre longo prazo. E aí eu preciso fazer a minha avaliação de empresa em curto prazo, e aí eu trabalho ciclo financeiro, ciclo econômico, ciclo operacional, para entender qual é a dinâmica do dia a dia da minha empresa. E aí sim eu falo de custo médio ponderado de capital, olhando para o longo prazo dentro de um planejamento financeiro. E aí, numa outra oportunidade, a gente pode também falar disso. Eu queria esclarecer uma dúvida. Uma artesã entrou em contato conosco, eu achei muito interessante. Ela pergunta o seguinte, professor: Tati, subir e descer o preço no momento certo, como saber? E ela comentou, início de ano sempre é período de promoção e liquidação. E aí fiquei na dúvida, devo fazer a liquidação com as minhas peças do ateliê? E de fato, né, esse mês de janeiro é o mês típico, né, desses saldões que as lojas fazem. Como saber se a gente pode subir e descer preço, especialmente então para tantas artesãs que estão nos acompanhando, professor, e que muitas delas têm o seu ateliê, ou às vezes têm mesmo aquelas exposições que elas fazem naquelas feirinhas das cidades, e monta lá sua barraquinha e vende suas peças. Essa questão de subir e descer preço, tem alguma regrinha ou mesmo algum conselho que você possa dar? Olha, quando a gente fala em oferta e demanda, é importante a gente entender que a primeira coisa, a gente tem uma demanda elástica e uma demanda inelástica. Tá? A diferença, tem uma razão, uma conta para isso, mas isso depende muito de como funciona essa minha demanda. Tem muita gente que reduz o preço e as pessoas param de comprar. Eu perco o cliente. Por quê? Porque a redução de preço ela pode mostrar para aquele comprador de que eventualmente aquelas peças não são boas, num ateliê, deve estar com problema, ou já não é mais uma peça da moda, então estão querendo liquidar. Agora é importante a pessoa entender a sazonalidade do negócio dela e se preparar antecipadamente. Então ela já sabe normalmente como é que funciona o ciclo anual das vendas. Se você sabe que normalmente você tem uma redução das vendas, portanto, você aumenta o teu estoque nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, você evita comprar mais no final do ano, porque isso vai te custar caro. Estoque hoje é dinheiro, então eu evito comprar, eu evito estocar, eu evito gastar dinheiro, deixar o dinheiro parado, para que eu possa vender aquelas peças com tranquilidade que já estão hoje no meu estoque. Então eu não faço novos estoques. Eu mantenho as minhas peças ali e nem sempre você reduzir preço significa que de fato você vai conseguir vender. Agora, existe a questão da estratégia de marketing. Muita gente quer reduzir um pouquinho o preço para trazer novos clientes. E aí eu preciso buscar o equilíbrio entre a demanda, né, as novas pessoas que estão vindo buscar, e o meu preço. Existem cálculos para isso, eu posso calcular custo, despesa. Agora, muito cuidado, não dá para entrar em desespero, sair liquidando abaixo do custo, porque você, recebendo dinheiro, você não consegue pagar o seu fornecedor. Perfeito. Professor, mais uma dúvida. A telespectadora possui R$6.000 na poupança e ela até então nunca tinha pensado em colocar em outro lugar, foi inclusive o tema da nossa última entrevista. E ela pede uma recomendação: continuo deixando os meus R$6.000 na poupança ou não? Tem alguma sugestão e talvez uma dica? Isso, vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante é dizer para o telespectador que quem trabalha com finanças não pode dar dica, né? Nós somos proibidos, o mercado é extremamente regulado. Então, se eu der hoje uma dica e eu não tenho o direito, né, de dar essas informações, em especial publicamente, então a gente não pode fazer isso. Eu não posso dar dica de investimento, mas a gente pode dizer se é um bom ou um mau negócio. Então, o que eu posso dizer para a nossa telespectadora é que o dinheiro em poupança, em especial R$6.000, não é um bom negócio. Existem uma série de outros produtos muito mais interessantes e minha recomendação,
conversar com pelo menos 2 profissionais. O primeiro profissional, buscar uma corretora independente. Segundo, procurar eventualmente o gerente do banco e sentar para conversar. A gente brinca, e me perdoem os gerentes de banco, que normalmente o gerente ele tem 3 gavetas. A primeira gaveta é de título de capitalização, né? Serve para botar para quem quiser engolir aquele produto. É um produto que eu particularmente não gosto. De novo, eu não estou dando dicas de investimento. Eu não estou dizendo não faça um título de capitalização, mas eu particularmente não gosto, eu acho que é perder dinheiro. Ele tem a poupança, enfim, as coisas que ele teoricamente precisa empurrar. A segunda gaveta dele é aquela gaveta onde ele tem os produtos básicos do banco que ele precisa vender. Porque o gerente de banco nada mais é do que um vendedor de produtos financeiros. A terceira gaveta é aquela gaveta especial que ele só vai abrir se você sentar perto dele para conversar sobre quais são as suas reais necessidades. E aí você vai precisar abrir para ele quanto você tem, o que você está fazendo, quais são as expectativas, qual é o prazo que você pretende deixar esse dinheiro, porque eles trabalham com prazo, e aí sim, eventualmente, ela pode ter outras opções. Recomendação: Tesouro Direto pode ser interessante para 6 mil. Existem algumas LCIs, LCAs, aproveitando que ainda não está sendo taxado, então ainda pode ser uma boa opção, mas tem que sentar e conversar com o gerente do banco. Obrigada, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas uma pergunta muito interessante também em relação à herança, se você puder rapidamente responder. A Nilce Giovanetti escreveu para a gente de Araras, ligou. Tati, recebi uma pequena herança e agora devo pagar imposto de renda sobre esta herança. Gostaria de saber quanto eu tenho que pagar e quando e como devo pagar. Então, ela recebeu uma herança, ela tem que pagar imposto de renda sobre essa herança? Sobre herança, existe o imposto de renda. Minha recomendação é que procure um advogado que trabalhe especificamente essas causas. Mas tem que pagar imposto de renda. Tem que pagar, ele vai dar todas as orientações, e herança é uma coisa um pouquinho complicada. É muito importante pegar um profissional especializado para poder tratar do assunto. E aí o advogado será a melhor opção? A melhor opção é um advogado. Tá, então, mais uma dúvida esclarecida. Obrigada, professor. Amei tê-lo aqui conosco esse mês. E volte, tá bom? No decorrer desse ano, assim que puder, para trazer mais para a gente esses assuntos. Eu fico à disposição. Até breve, então. Gente, eu vou fazer mais um intervalo rapidinho e na sequência a gente volta com mais dicas. Tem arte em feltro para você que gosta, tema Páscoa. Até já.